Olá! Hoje abordaremos a segunda etapa do processo de enfermagem, voltada para a consulta de enfermagem às mulheres. Diagnóstico de enfermagem. É o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Ou seja, para realizar diagnósticos, o enfermeiro deverá ter pensamento crítico ao interpretar os dados coletados na anamnese e no exame físico. Analise os dados coletados, tire conclusões e determine se existem problemas de saúde potenciais ou reais que exigem intervenção e controle da enfermagem. riscos para a segurança ou transmissão de infecção. Sinais ou sintomas que necessitam da avaliação de outro profissional da equipe de saúde. Recursos da paciente, pontos fortes e o uso de comportamentos saudáveis. Necessidades de aprendizado da pessoa, família e coletividade que devem ser abordadas. Estados de saúde que são satisfatórios, mas podem ser melhorados. Realize o julgamento clínico acerca das respostas da paciente em um dado momento do processo saúde e doença. Estabeleça o ou os diagnósticos de enfermagem para posteriormente realizar a prescrição das intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. O diagnóstico de enfermagem fornece critérios para a condução da assistência prestada. O enfermeiro, como gerenciador da equipe de enfermagem, deve programar e priorizar o cuidado a ser prestado, determinando qual diagnóstico deve orientar a intervenção a ser realizada. A enfermagem dispõe de vários sistemas de classificação, cujo desenvolvimento está relacionado a alguma fase do processo de enfermagem. Os sistemas de classificação, também conhecidos como taxonomias, têm contribuído na promoção da autonomia do enfermeiro e no estabelecimento de uma linguagem comum para descrever o cuidado em enfermagem em diferentes locais. Dentre as diversas classificações de enfermagem, as mais conhecidas relacionadas ao diagnóstico de enfermagem são a NANDA e a CIP. Para atender a recomendação do Conselho Internacional de Enfermagem, a taxonomia utilizada neste vídeo será a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a CIP. E se você possui interesse em saber mais sobre diagnóstico de enfermagem da NANDA, clique no link acima e acesse a live do Corém SP sobre a estrutura e relevância da NANDA. A CIP é um instrumento de informação que remete a uma terminologia combinatória que permite formular diagnósticos face ao julgamento de determinadas necessidades humanas e sociais. O desenvolvimento da CIP passou por diferentes fases, alcançando uma única estrutura de classificação, organizada em 7 eixos. O eixo 1, foco, é a área de atenção relevante para a enfermagem. O eixo 2, julgamento, é a opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da prática de enfermagem. O eixo 3, meios, é a maneira ou método de executar uma intervenção. O eixo 4, ação, é o processo intencional aplicado a ou desempenhado por um cliente. O eixo 5, tempo, é o ponto, período, momento, intervalo ou duração de uma ocorrência. O eixo 6, localização, é a orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou uma intervenção. E o eixo 7, cliente, é o sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário de uma intervenção de enfermagem. Então, como utilizar a CIP? Existe a possibilidade de utilizar os 7 eixos, também conhecidos como conceitos primitivos, que facilitam a composição de enunciados, ou utilizar os conceitos pré-coordenados, que abrangem os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem já definidos, já prontos. E ainda podemos utilizar os catálogos CIP ou subconjuntos terminológicos. Para construir um diagnóstico de enfermagem utilizando a CIP, eu preciso incluir obrigatoriamente um termo do eixo foco,
que é a área da prática de enfermagem, e um termo do eixo julgamento. O eixo julgamento é a opinião do enfermeiro sobre o foco. Julgar, avaliar um foco de enfermagem é algo que fazemos com facilidade. Quando enuncio autocuidado, preciso dizer algo sobre ele. Autocuidado adequado, autocuidado inadequado é o julgamento do enfermeiro sobre o foco. No link que aparece agora na tela, você tem acesso ao webinar sobre a CIP, apresentado pela professora Márcia Cubas. Com ele, você pode se aprimorar aprendendo mais sobre a temática. E que tal retomar o SOAP? Correlacionando, o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem através do julgamento clínico acerca das respostas da paciente corresponde à etapa avaliação do método SOAP, onde é realizado a avaliação dos problemas ou necessidades de saúde. Conforme o parecer técnico Corém-RS número 19 de 2016, a Classificação Internacional em Atenção Primária, o CIAP, não corresponde ou substitui diagnóstico de enfermagem. Por se tratar de um campo de preenchimento obrigatório, o enfermeiro deve utilizar o CIAP e ainda estabelecer os diagnósticos de enfermagem. A seguir, veremos como realizar o registro da segunda etapa do processo de enfermagem no prontuário eletrônico. Método SOAP, diagnóstico de enfermagem. Vamos considerar que durante a consulta, a paciente trouxe várias preocupações do seu cotidiano, relatou conflitos familiares e disse que estava passando por dificuldades financeiras. Referiu a ocorrência de episódios de falta de ar e palpitações. Através do exame físico, foi verificado que a sua pressão arterial sistêmica se encontrava elevada. Também foi verificado o aumento da frequência cardíaca. Utilizando o campo avaliação, registramos o nosso julgamento clínico. Temos como diagnóstico de enfermagem ansiedade presente. Abaixo, no campo problemas ou condições avaliadas, registramos o código CIAP correspondente. Sensação de ansiedade, nervosismo, tensão. Gostou do conteúdo? Então dê um like. No próximo vídeo, abordaremos as 3 últimas etapas do processo de enfermagem aplicada à consulta de enfermagem às mulheres. Até breve!